Boa tarde, meninos e meninas do nono ano. Vamos para mais uma aula aqui sobre ligações químicas. O primeiro início aqui que vocês têm que saber é que existem dois tipos de substâncias: substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples, um exemplo dela é o oxigênio. O oxigênio, por exemplo, se eu tenho aqui um oxigênio, eu tenho um átomo de oxigênio. Se eu colocar 2, eu tenho gás oxigênio. Se eu colocar 3, eu tenho gás ozônio. Se eu colocar 4, se eu colocar 5, isso não importa. A quantidade de átomos não importa. A questão é que eu só tenho um elemento para a quantidade de átomos. Quando eu falo em substância composta, eu estou querendo dizer que tem mais de um elemento. Por exemplo, a água, H2O. Certo? Então, quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 2, né? Eu tenho o hidrogênio e eu tenho o oxigênio. Quantos átomos eu tenho aqui? Eu tenho 2 de hidrogênio e um oxigênio, ou seja, total 3. 3 átomos aqui e 2 elementos, tá bom? 2 elementos e 3 átomos, tá? Entenda uma coisa, isso é substância composta, significa que tem mais de um elemento. Se for substância simples, eu tenho somente um. Simples assim. Cuidado com outro conceito, que se eu falar carbono, assim, se eu colocar C, 2 maiúsculos, um C e um O, carbono e oxigênio, aqui eu tenho 2 elementos, essa substância aqui é composta. Se eu colocar um C e um O minúsculo, aqui eu só tenho um elemento, que uma letra maiúscula com uma letra minúscula é um elemento só, chamado de cobalto esse aqui. Ó, a diferença, eu tenho uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Aqui eu tenho 2 letras maiúsculas. Se eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula, é um mesmo elemento. Se eu tenho 2 letras maiúsculas, eu tenho 2 elementos. Cuidado, tem atividade em relação a isso. As ligações químicas podem ser desses 3 tipos principais. A primeira, a ligação iônica, a segunda covalente e a terceira metálica. Nas ligações iônicas significa que elas trocam íons. Quais são os íons existentes? Né? Os elétrons são quantos? São os elétrons, né? Os elétrons, principalmente, são 3 partículas, né? Os nêutrons, os prótons e os elétrons. Quem fica circulando são os elétrons. Então, como os elétrons eles ficam de um lado para o outro circulando ao redor do núcleo, que são os prótons, eles trocam elétrons entre substâncias. Por exemplo, aqui no caso, né, o hidrogênio, ele troca elétrons com o oxigênio. E no momento que ele compartilha elétrons com o oxigênio, ele forma uma substância aqui, né, H2 e um O, H2O. Só que nesse caso aqui ele não troca, tá? Ele só compartilha. E ele compartilhando aí recebe o nome de ligação covalente. Ó. Quando compartilha, ligação covalente. Quando eles trocam elétrons, aí é chamado de ligação iônica. Quem faz isso normalmente com a troca de elétrons é o sódio, né? O sódio mais o cloro. Esses dois aqui, eles trocam elétrons e acaba formando NaCl. Esse elemento aqui chama-se cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Esses dois elementos eles fazem troca de elétrons e acaba formando um elemento sólido chamado sal de cozinha. Então aqui ligação iônica quando eles trocam elétrons, ligação covalente quando compartilham. Ligação metálica. As ligações metálicas ocorrem normalmente entre os elementos que são metais, entre os metais. Como assim? O ferro, por exemplo, o cobre, por exemplo, são 2 elementos que compartilham as mesmas características, são metais altamente fortes, bons condutores de eletricidade. Por isso que eles são fáceis de fazer ligações metálicas. O mesmo que acontece com o ferro, né? Você coloca elétrons em um ferro, uma quantidade de energia elétrica no ferro, se você triscar, logo você pega choque. Se você, por exemplo, coloca uma barra de ferro no fogo, também ele aquece rapidamente, porque ele compartilha elétrons facilmente. O cobre da mesma forma. Então, ó, 3 diferenças básicas. Reações químicas. As reações químicas podem ser de 2 formas, de precipitação e oxirredução. Como assim de precipitação? Uma reação química de precipitação, imagine, você tem um líquido ali e daquele mesmo líquido, quando tu mistura outro,
ele forma elementos sólidos e ele já desce, precipita. Então essa forma de precipitação significa a formação de dois elementos sólidos a partir de uma reação química. A partir de duas substâncias, né, formam um elemento sólido. E aí esse elemento precipita e desce. Ok? Tem um exemplo no material de vocês. E além disso, a oxirredução é um pouco diferente. Imagine, ó, eu estou colocando um exemplo aqui desses dois elementos. Imagine aqui, ó, é o gás butano, C4H10, né? Gás butano reagindo com oxigênio. Se tu tem gás butano e tu faz ele reagir com oxigênio, tu faz com que a reação química tenha muita absorção de oxigênio. Aqui, ó. Então, todos esses 13 oxigênios, 13 não, tá? 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2. Os 26 oxigênios daqui, eles tendem a reagir com esses outros aqui, ó. Esses aqui correm rapidamente para reagir. Então, significa que, à medida que ele absorve oxigênio, ocorre uma oxirredução. Ou seja, o que é oxirredução? Lembra que quem perde é quem ganha? Então, se ele realmente está ganhando elétrons do oxigênio, significa que ele está ficando com menor quantidade aí, de disposição para os outros. Se ele está ganhando, ele fica negativo. Então, por isso que chama-se oxirredução. Se você acender uma vela também, a vela, a substância da vela, quando você adiciona fogo ali, você está fazendo com que o oxigênio reaja com a substância, né? E à medida que vai ocorrendo a presença de oxigênio, o consumo de oxigênio ali, o oxigênio vai trocando elétrons, vai ocorrendo oxirredução. Ou seja, o elemento vai perdendo maior disposição de absorção de outros elétrons. Então aqui nessa reação você percebe que formou carbono, que é o gás carbônico que sai após a queima, e consequentemente forma água. Então eu formei 10 moléculas de água aqui e 8 moléculas de dióxido de carbono. Isso aqui vai para a atmosfera. Então no momento que você queima esse elemento aqui, o gás butano, ocorre a liberação dessa substância. Agora o que significa oxirredução? Não esqueça. Entra oxigênio, porque ele troca elétrons, ele doa elétrons, e quem ganha os elétrons vai ficando com carga aí negativa. Aí por isso que recebe o nome de oxirredução. E nesse outro aqui, exemplo, nesses dois tópicos aqui, nós temos dois tipos de reações. Reações endotérmicas e reações exotérmicas. Por exemplo, se você for lá agora em sua geladeira aí e pegar uma garrafa de água que está pedrificada ou água bem gelada, quando você coloca fora da geladeira, aquele corpo ali gelado, ele começa a absorver calor. Então, se ele está absorvendo calor, ele está colocando para dentro do corpo, eu chamo isso aí de reação endotérmica. Se for ao contrário, por exemplo, tu pega um vidro de álcool 70, ou álcool em gel, quando você coloca em sua mão, a sensação térmica que você sente é de esquentar ou de esfriar. Se a sensação térmica for de esfriar, ou seja, ela está perdendo calor, eu chamo isso de exotérmica. Se ela estiver ganhando calor, eu chamo isso de endotérmica. Então, tu faz um exemplo em sua casa, você pega, por exemplo, sabão em pó, coloca sabão em pó em sua mão e coloca uma gotinha de água. Se naquele local ali estiver esquentando ou estiver esfriando, você encaixa ela num desses dois padrões. Normalmente, ela esquenta, então reação exotérmica. E se você pega álcool em gel e você coloca em sua mão, normalmente fica frio, então reação exotérmica que perde, endotérmica que absorve, ok? Calor, em relação a calor. Aqui tem um outro tópico para finalizar. Esse outro tópico aqui fala sobre balanceamento químico. Como que é o balanceamento químico? Eu vou apagar bem aqui, só para simplificar mais ainda a situação. No balanceamento químico, se você, por exemplo, tiver 2H, quantos Hs eu tenho aqui? Tu tem que multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 4 hidrogênio aqui. Aí eu boto isso aqui para reagir com oxigênio, O2. Quantos oxigênio aqui? 2. Certo? Então, pensa só. Se eu for fazer esses dois elementos reagirem para formar um produto só, eu tenho que levar em consideração que aqui eu tenho 2H mais 2, 2 vezes 2, 4, e eu tenho mais 2 aqui. Então, basta eu colocar esse O aqui. Por quê? Esse 2 aqui,
que está na frente da fórmula, ele vale tanto para esse quanto para aquele, certo? Então, se esse número está embaixo desse elemento aqui, então ele vale para esse. 2 vezes 2, 4. Ok, bateu com esse, está valendo. E aqui, tem quantos? Tem 2, bateu com esse, está valendo. Então, normalmente as reações, o balanceamento é assim. Você tem que saber a quantidade de elementos que tem durante uma reação, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um C, carbono, eu tenho... vou fazer da... CC, ó, C6, H12, eu tenho carbono, mais eu tenho CO2, mais hidrogênio, CO2 mais hidrogênio, que é igual C6, H12, O6. Então vamos pensar aqui. Ó, esses dois reagiram e formaram aquele lá. Qual é o número que eu vou colocar aqui? Qual é o número que eu vou colocar aqui para substituir? Então vamos pegar de um por um. Quantos carbonos tem aqui? Quantos carbonos tem? Tem 6, né? Não é isso? Aqui tem 2. Então o que é que eu vou colocar aqui? Eu posso colocar um 6 aqui. Pronto. Então, 6 carbono, 6 carbono. Hidrogênio tem quantos aqui? Tem 12. Eu posso colocar um 12 aqui, ó. Posso colocar um 12 aqui tranquilamente. Certo? E quantos oxigênio tem aqui? Tem 6. E quantos oxigênio tem aqui? Deve ser, são 12. Então, qual é o número que eu posso colocar aqui? Tá errado. A molécula tá errada. 2 vezes 6, 12. Ah, aqui tinha que ser 12. Pronto. Aí, olha, você consegue perceber aqui que formou uma molécula e ela está estabilizada, a depender da quantidade que tem no produto e o quanto reagiu. Do mesmo jeito aqui, ó, o do produto somou com esse e quanto reagiu. Então formou essa molécula aqui de água. Então o balanceamento químico normalmente tem esses padrões de equilíbrio. Eu posso fazer uma aula depois só com balanceamento químico para a gente ficar mais afiado, tá bom? A gente se vê, até a próxima.